Uma mulher do século XVI, sem educação teológica formal, escreveu a obra mística mais profunda da história do cristianismo. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, descreveu a alma humana como um castelo de diamante com 7 moradas, onde na 7ª mora o Rei do Universo esperando unir-se conosco. Ela mesma percorreu este caminho místico, experimentou a união perfeita com Deus e nos deixou um mapa detalhado para que nós também possamos fazer esta jornada. Esta é a história de Santa Teresa e seu castelo interior, baseado em seus próprios escritos e em sua vida extraordinária. Antes de começarmos esta história sagrada, convido você a preparar-se para este momento de descanso e paz. Encontre uma posição confortável onde possa relaxar completamente. Feche seus olhos suavemente, se desejar. Respire tranquilamente, permitindo que as preocupações do dia se afastem. Este é um momento seu com Deus, um momento de paz e contemplação. Permita que seu corpo descanse enquanto sua alma se abre para receber este ensinamento sobre a jornada interior rumo a Deus. Que o Espírito Santo ilumine seu coração. Nossa história começa em Ávila, Espanha. No dia 28 de março de 1515, nasceu uma menina em uma família nobre espanhola. Seus pais, Dom Alonso Sanches de Cepeda e Dona Beatriz de Almada, batizaram-na com o nome de Teresa. Desde pequena, Teresa mostrou uma personalidade forte, inteligente e apaixonada. Seu espírito ardente e sua determinação férrea já eram evidentes na infância. Aos 7 anos, Teresa demonstrou seu amor radical por Cristo de maneira surpreendente. Convenceu seu irmão Rodrigo a fugir com ela para ir à terra dos mouros e serem martirizados por Cristo. Queriam morrer pela fé. Seu tio os encontrou saindo da cidade pelas portas de Ávila e os trouxe de volta para casa. Quando perguntaram à pequena Teresa por que queria fazer isso, ela respondeu com simplicidade: "Quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer." Quando Teresa tinha 14 anos, sua mãe morreu. Este foi um golpe devastador para a jovem Teresa. A dor da perda era tão intensa que ela sentiu seu mundo desmoronar. Em seu desespero, correu até uma imagem da Virgem Maria e suplicou-lhe com lágrimas abundantes que fosse sua mãe desde aquele momento. Maria escutou sua oração. Desde então, Teresa sentiu uma proteção maternal especial da Mãe de Deus. Esta relação profunda e íntima com Maria a acompanharia durante toda a sua vida e seria fundamental em seu caminho místico rumo a Deus. A Virgem Maria tornou-se para Teresa não apenas uma devoção, mas uma presença maternal real e constante. Na adolescência, Teresa passou por uma fase de vaidade e atração pelas coisas mundanas. Tornou-se uma jovem que gostava de vestir-se bem, usar perfumes, cuidar de sua aparência com esmero. Lia novelas de cavalaria que eram muito populares naquela época na Espanha. Estas histórias românticas de aventuras e amores corteses fascinavam a jovem Teresa, que tinha uma natureza apaixonada e imaginativa. Seu pai, Dom Alonso, homem piedoso e observador, preocupou-se com estas tendências mundanas de sua filha. Temia que Teresa se afastasse de Deus e se perdesse nas vaidades do mundo. Por isso, tomou a decisão de enviá-la a um convento de monjas agustinianas para sua educação. Ali, no ambiente religioso e disciplinado do convento, Teresa começou a considerar seriamente a possibilidade da vida religiosa. A semente da vocação começou a germinar em seu coração. No entanto, Teresa também adoeceu gravemente durante sua estadia no convento. Teve que regressar à casa paterna para recuperar-se de sua enfermidade. Durante sua convalescência, um desses momentos providenciais que mudam o curso de uma vida, Teresa leu as cartas de São Jerônimo. Estas leituras espirituais despertaram nela um desejo profundo e ardente de consagrar-se completamente a Deus. A vida religiosa começou a apresentar-se não como uma obrigação, mas como um chamado irresistível. Mas seu pai opunha-se firmemente. Dom Alonso não queria que sua filha se fizesse freira. Queria que ela se casasse, tivesse uma família, vivesse a vida normal de uma mulher nobre da época. A oposição paterna era um obstáculo aparentemente insuperável. Mas Teresa, com seu caráter decidido e determinado, tomou uma decisão radical que mudaria sua vida para sempre. No dia 2 de novembro de 1535, aos 20 anos de idade, Teresa fugiu de sua casa em segredo,
antes do amanhecer, e entrou no convento da Encarnação das Carmelitas em Ávila. Foi um ato de coragem extraordinária, uma ruptura dolorosa com sua família e seu mundo anterior. Mais tarde, Teresa escreveria que deixar sua casa foi uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Sentiu que cada osso de seu corpo se separava. A vida no convento não foi fácil para Teresa. No ano seguinte de entrar, adoeceu gravemente de novo. As dores eram tão intensas que perdeu a consciência durante 4 dias. Sua condição era tão grave que pensaram que havia morrido. Inclusive cavaram sua tumba no cemitério do convento, preparando-se para seu funeral. Mas Teresa despertou milagrosamente. Contudo, a enfermidade deixou-a paralisada durante 3 anos. Não podia caminhar. Sofria dores constantes e intensas em todo o corpo. Era um sofrimento físico terrível, mas em meio a este sofrimento, Teresa aprendeu lições preciosas de paciência, humildade e abandono à vontade de Deus. Começou sua vida de oração profunda, conversando com Deus durante as longas horas de dor e imobilidade. Teresa recuperou-se gradualmente de sua paralisia, voltando a caminhar com dificuldade. Mas durante quase 20 anos depois disso, sua vida espiritual foi morna e tíbia. Ela mesma confessou mais tarde, com grande honestidade e humildade. Orava, mas sem profundidade real. Cumpria seus deveres religiosos, mas sem fervor verdadeiro. Tinha muitas amizades no locutório do convento. Passava tempo em conversas vãs e superficiais. Sua alma estava dividida entre Deus e o mundo. Não era nem completamente de Deus, nem completamente do mundo. Vivia em uma mediocridade espiritual que a fazia profundamente infeliz. Queria servir a Deus, mas também estava apegada a consolações humanas, à estima das pessoas, aos pequenos prazeres e comodidades. Era uma situação insustentável que a deixava em constante inquietação interior. Tudo mudou radicalmente quando Teresa tinha 39 anos. Um dia do ano 1554, entrou no oratório do convento e viu uma imagem de Cristo muito chagado. A imagem representava Jesus em sua paixão, coberto de feridas, sangrando, sofrendo por amor à humanidade. Teresa sentiu-se profundamente comovida até o mais íntimo de seu ser. Caiu de joelhos diante da imagem, chorou amargamente. Naquele momento extraordinário, experimentou uma conversão profunda do coração. Entendeu visceralmente quanto Cristo havia sofrido por ela, quanto amava, quanto desejava sua resposta de amor total. Decidiu ali mesmo entregar-se completamente a Deus, sem reservas, sem meias medidas, sem voltar atrás. Disse a Cristo: Senhor, já não te ofenderei mais. Desde esse momento decisivo, a vida espiritual de Teresa mudou radicalmente. Era como se uma porta se tivesse aberto no céu. Começou a experimentar fenômenos místicos extraordinários. Tinha visões de Cristo, via-o com os olhos de sua alma em sua humanidade gloriosa. Experimentava êxtases durante a oração, momentos em que sua alma era arrebatada para fora de si mesma e mergulhava em Deus. Em uma ocasião famosa, um anjo apareceu-lhe em visão. Era um anjo pequeno, muito formoso, com o rosto tão inflamado que parecia ser dos anjos superiores que ardem completamente em amor divino. O anjo tinha nas mãos uma lança de ouro, e na ponta desta lança parecia haver um pouco de fogo. Parecia-lhe que o anjo cravava a lança várias vezes em seu coração e que chegava até suas entranhas. Quando atirava, parecia-lhe que as levava consigo, deixando-a toda abrasada em grande amor de Deus. Este fenômeno, conhecido como a transverberação ou traspassamento do coração, deixou em Teresa uma ferida de amor. Era uma dor tão grande que fazia gemer, mas ao mesmo tempo tão excessivamente suave que não havia desejar que se tirasse, nem se contentava a alma com menos que Deus. Santa Teresa dizia que não é dor corporal, mas espiritual, embora o corpo não deixe de participar dela. É um requebro tão suave que passa entre a alma e Deus, que ela súplica a bondade divina que o dê a experimentar a quem pensar que mente. Teresa também começou a escutar a voz de Cristo em seu interior. Jesus falava-lhe diretamente, dava-lhe instruções, revelava-lhe mistérios, consolava-a em suas aflições. No início, Teresa tinha muito medo. Pensava que podiam ser ilusões do demônio,
que o inimigo estava enganando-a para levá-la ao orgulho espiritual ou ao erro. Consultou com muitos confessores e diretores espirituais. Alguns tranquilizaram-na, dizendo que suas experiências eram de Deus. Outros assustaram-na tremendamente, dizendo-lhe que era obra do diabo, que estava possuída por espíritos malignos. Teresa sofreu muito durante este período de discernimento. Era uma provação terrível não saber se estava sendo fiel a Deus ou enganada pelo demônio. Mas finalmente, confessores sábios e santos, especialmente São Pedro de Alcântara e São Francisco de Borja, examinaram cuidadosamente suas experiências e confirmaram que eram autênticas e vinham de Deus. Isto trouxe grande paz a Teresa, embora as dúvidas voltassem ocasionalmente para provar sua fé e sua humildade. Cristo deu a Teresa uma missão clara e específica: reformar a Ordem do Carmo. O convento da Encarnação, onde Teresa vivia, era muito relaxado em sua observância. As monjas podiam sair com frequência, receber visitas de familiares e amigos no locutório, ter propriedades pessoais, viver com certas comodidades. Não era uma vida escandalosa, mas tampouco era a observância estrita e fervorosa da regra primitiva do Carmelo. Teresa sentiu que Deus a chamava a restaurar a observância primitiva da regra carmelita. Isto significava pobreza estrita, sem rendas nem propriedades, clausura rigorosa, sem saídas nem visitas frequentes, oração contemplativa profunda, dedicando muitas horas ao silêncio e à contemplação, e penitência austera, usando hábitos simples de burel e andando descalças ou com sandálias. Mas esta missão encontraria uma oposição feroz. Em 1562, Teresa fundou o primeiro convento reformado, São José de Ávila. Foi um ato de coragem extraordinária que exigiu dela uma fé heróica. Teve que enfrentar a oposição das autoridades civis da cidade, que viam com desconfiança a fundação de um novo convento. Enfrentou a oposição das autoridades religiosas, que pensavam que já havia conventos suficientes. Enfrentou a oposição de sua própria comunidade no convento da Encarnação, que se sentia criticada pela reforma. Enfrentou inclusive a oposição de sua família, que pensava que Teresa estava sendo imprudente. Houve um escândalo tremendo na cidade de Ávila. Diziam que Teresa era uma visionária louca, uma rebelde que desafiava a autoridade, uma perturbadora da ordem estabelecida. As críticas e calúnias choviam sobre ela de todos os lados. Houve momentos em que parecia que o projeto fracassaria completamente. Mas Teresa perseverou com paciência e tenacidade admiráveis. Confiava profundamente que Deus a havia chamado a esta missão e que Ele proveria os meios para realizá-la. E efetivamente, depois de muitas tribulações, o convento de São José foi estabelecido com a aprovação das autoridades. O convento de São José começou com apenas 4 monjas, vivendo em pobreza absoluta. Não tinham rendas fixas, viviam de esmolas que as pessoas caridosas lhes davam. Observavam silêncio a maior parte do dia. Passavam muitas horas em oração mental, meditando nos mistérios da vida de Cristo. Usavam hábito de burel grosso e sandálias simples. Por isso, foram chamadas carmelitas descalças, em contraste com as carmelitas calçadas que seguiam a observância mitigada. A vida era muito dura fisicamente. Havia pouco que comer, o frio no inverno era intenso, o trabalho manual era pesado. Mas as monjas eram profundamente felizes. Haviam encontrado o que suas almas buscavam: intimidade profunda com Deus na oração contemplativa, uma vida de amor radical a Cristo, uma fraternidade genuína entre elas. Durante os seguintes 20 anos, de 1562 a 1582, Teresa fundou 17 conventos de carmelitas descalças por toda a Espanha. Viajava em carroças desconfortáveis que sacudiam terrivelmente, por caminhos perigosos infestados às vezes de bandidos, sob o sol ardente do verão espanhol e o frio intenso do inverno. Tinha mais de 50 anos quando começou estas fundações. Estava frequentemente enferma, sofrendo de diversos males crônicos. Mas sua energia era inesgotável. Dizia que sua força vinha de Deus, que quando estava fazendo sua vontade, sentia-se capaz de qualquer coisa. Cada fundação era uma aventura de fé. Frequentemente chegava a uma cidade sem dinheiro, sem casa, sem nada material. Mas confiava na providência divina,
e Deus sempre provia de maneira admirável. Às vezes, de formas inesperadas e milagrosas, apareciam benfeitores que ofereciam casas, dinheiro chegava de fontes imprevistas, os obstáculos desapareciam misteriosamente. Enquanto realizava esta obra externa frenética de fundações, viagens e organização, Teresa vivia uma vida mística interior intensíssima. Experimentava uniões místicas com Deus de tal profundidade que às vezes ficava em êxtase durante horas. Seu corpo elevava-se do chão em levitação, fenômeno presenciado por muitas testemunhas confiáveis. Seu rosto brilhava com luz sobrenatural quando estava em oração. As testemunhas ficavam assombradas diante destes fenômenos extraordinários. Mas Teresa não os buscava, considerava os presentes de Deus, graças especiais, mas não o essencial da vida espiritual. O essencial, insistia sempre, era o amor. Amar a Deus com todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. O essencial era a união de vontade com Deus, querer somente o que Deus quer. O essencial era a transformação da alma, tornando-se semelhante a Cristo em suas virtudes. Seus confessores e superiores, percebendo a profundidade de suas experiências espirituais, ordenaram-lhe que escrevesse sobre elas. Teresa obedeceu, embora dissesse humorosamente que preferia fiar e fazer trabalhos manuais que escrever. Mas quando escrevia, fazia-o com uma fluência, profundidade e beleza extraordinárias. Escreveu várias obras-primas da literatura mística e espiritual. Seu livro da vida é uma autobiografia espiritual fascinante, onde narra com honestidade comovente suas lutas, seus pecados, suas conversões, suas experiências místicas. O Caminho de Perfeição é um guia prático para a oração, escrito especialmente para suas monjas. As Fundações narra a história aventurosa de seus conventos, cheia de anedotas interessantes e lições espirituais. Mas sua obra cume, sua obra-prima absoluta, é o Castelo Interior ou As Moradas. Teresa escreveu esta obra em 1577, quando tinha 62 anos. Escreveu-a em apenas 2 meses, de junho a novembro, em meio às suas viagens e fundações. Apesar de estar enferma, com fortes dores de cabeça e outras moléstias, escrevia por obediência a seu confessor, o padre Jerônimo Gracian. A obra é um tratado completo sobre a vida espiritual, desde os primeiros passos até a união perfeita com Deus. É considerada uma das obras mais importantes da mística cristã de todos os tempos, comparável às Confissões de Santo Agostinho e à Imitação de Cristo. A imagem central do livro é extraordinária, a alma como um castelo. Teresa escreve no primeiro capítulo: consideremos nossa alma como um castelo todo de um diamante ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Este castelo, que é a alma, tem 7 moradas ou conjuntos de aposentos. No centro do castelo, na 7ª morada, habita o Rei do Universo, Deus mesmo. Ele está ali, esperando, chamando, desejando unir-se à alma em amor perfeito. A jornada espiritual consiste em avançar desde as moradas exteriores rumo ao centro, onde se produz a união perfeita, transformante e divinizante com Deus. Teresa adverte que ao redor do castelo, fora de seus muros, há muitas serpentes venenosas, lagartixas e criaturas peçonhentas. Estes representam os perigos espirituais, tentações, apegos desordenados, pecados. Inclusive dentro do castelo, nas primeiras moradas, podem entrar algumas destas criaturas se a alma não tem cuidado. As primeiras moradas são para as almas que começaram a vida de oração, mas ainda estão muito apegadas ao mundo. Estas almas entraram no castelo, deram o primeiro passo na vida espiritual, mas apenas passaram a porta. Ainda estão muito distraídas pelas coisas exteriores. Seus pensamentos voltam-se constantemente para as preocupações mundanas, os prazeres sensíveis, a opinião das outras pessoas. Oram de vez em quando, mas sem constância nem disciplina. Suas orações são superficiais, mecânicas, sem atenção real. Cometem pecados veniais frequentemente, sem grande preocupação. Estão rodeadas dentro do castelo por serpentes e sabandijas que representam os apegos desordenados, as más inclinações, os vícios que ainda dominam em grande parte suas vidas.
Teresa diz que estas almas estão em grande perigo porque podem sair do castelo facilmente e voltar completamente ao mundo. Necessitam urgentemente avançar mais profundamente no castelo, afastar-se das distrações exteriores, dedicar-se mais seriamente à oração e à correção de seus defeitos. As segundas moradas são para as almas que começaram a ser mais constantes na oração. Estas almas oram regularmente, talvez todos os dias. Já não cometem pecados graves conscientemente. Tratam de evitar inclusive os pecados veniais. Escutam os chamados de Deus através de sermões que as tocam profundamente, leituras espirituais que as iluminam, conversas com pessoas santas que as inspiram, ou eventos da vida que as fazem refletir. Mas ainda lutam muito. O demônio tenta-as fortemente para que abandonem o caminho. Apresenta-lhes 1000 razões para voltar atrás. Que a vida espiritual é muito difícil, que estão perdendo as alegrias da vida, que são hipócritas, que nunca serão santas. O mundo atrai-as com seus prazeres e distrações. As pessoas ao seu redor talvez não entendam seu desejo de vida mais profunda e as critiquem ou se zombem delas. Estas almas necessitam muita perseverança. Devem resistir às tentações, continuar orando inclusive quando não sentem consolação, seguir praticando as virtudes inclusive quando é custoso. Teresa anima-as a não desistir, a seguir adiante, apesar das dificuldades, assegurando-lhes que Deus as ajudará e que a recompensa será imensa. As terceiras moradas são para as almas que avançaram consideravelmente na virtude. São pessoas ordenadas em sua vida, prudentes em suas decisões, que cuidam muito de não ofender a Deus. Fazem obras de caridade, ajudando os necessitados. Oram regularmente, talvez várias vezes ao dia. Levam uma vida cristã exemplar que edifica aos que as rodeiam. Mas Teresa, com sua agudeza psicológica, adverte que estas almas correm um perigo sutil, a autossuficiência espiritual. Podem pensar que já chegaram à perfeição, que já são santas. Podem tornar-se rígidas em suas práticas religiosas, escrupulosas em detalhes pequenos mas negligentes em coisas maiores como a caridade e a humildade. Podem julgar severamente a outros que não seguem suas mesmas práticas. Podem confiar demasiado em suas próprias forças, em sua própria capacidade de viver virtuosamente, esquecendo que tudo é graça de Deus. Teresa diz-lhes que ainda lhes falta muito. Necessitam profunda humildade, reconhecendo sua própria pequenez e debilidade. Necessitam entregar-se mais profundamente a Deus, permitindo que Ele tome o controle total de suas vidas. A partir das quartas moradas, começa algo radicalmente novo. Começa o que Teresa chama oração sobrenatural ou mística. Já não é principalmente a alma que trabalha, orando com esforço próprio, meditando com a inteligência, produzindo atos de vontade. Agora é Deus quem atua na alma de maneira especial, sobrenatural, gratuita. Nas quartas moradas, a alma experimenta a oração de recolhimento e a oração de quietude. Deus começa a tocar a alma de maneira sensível, palpável. A alma sente consolações espirituais profundas que são muito diferentes dos prazeres sensíveis. Experimenta paz interior que excede todo entendimento. Sente gozo espiritual, uma alegria suave que inunda o coração. Experimenta amor intenso por Deus, um amor que não vem de seu próprio esforço, mas que é infundido diretamente por Deus. Mas estas experiências vêm e vão. A alma não pode produzi-las por seu próprio esforço, não importa quanto trate. São presentes gratuitos de Deus, que os dá quando quer e como quer. A alma deve recebê-los com gratidão humilde, mas não deve apegar-se a eles nem pensar que é santa por tê-los recebido. Nas quintas moradas ocorre algo extraordinário e maravilhoso que Teresa chama a oração de união. A alma experimenta uma união breve, mas intensíssima com Deus. Durante esta união, que geralmente dura pouco tempo, talvez meia hora, a alma fica como adormecida a tudo exterior e desperta somente a Deus. As potências da alma, memória, entendimento e vontade, ficam como suspensas, absortas em Deus. A alma não pode pensar em nada mais, não quer nada mais, está completamente centrada em Deus. Depois desta experiência, a alma fica com uma certeza absoluta de que esteve unida a Deus, embora não possa explicar exatamente como foi.
Teresa usa a imagem belíssima do bicho da seda. O bicho pequeno e feio trabalha comendo folhas de amoreira e fazendo seu casulo de seda. Logo morre como bicho dentro do casulo e sai transformado completamente. Agora é uma borboleta branca e formosa, com asas para voar. Assim acontece com a alma. Depois de trabalhar na virtude e na oração, alimentando-se do ensino de Cristo, morre a si mesma na união com Deus e sai transformada, com asas espirituais para voar rumo às coisas celestiais, já não apegada às coisas terrenas como antes. As sextas moradas são as mais longas e detalhadas do livro. Teresa dedica muitos capítulos a descrever o que acontece aqui. A razão é que ela mesma viveu durante muitos anos nas sextas moradas e conhece este território íntima e dolorosamente. Aqui a alma experimenta uma mistura desconcertante de experiências sublimes e sofrimentos intensos. Por um lado, experimenta visões de Cristo em sua humanidade gloriosa ou em sua paixão dolorosa. Escuta locuções interiores, palavras de Cristo que ressoam no mais íntimo da alma. Experimenta êxtases em que é arrebatada fora de si mesma. Experimenta arrebatamentos em que seu corpo é elevado fisicamente do chão. Mas por outro lado, experimenta sofrimentos intensos de vários tipos. Enfermidades corporais graves e dolorosas. Perseguições de pessoas que não entendem suas experiências e a acusam de iludida ou possessa. Calúnias que destroem sua reputação. Secura espiritual em que parece que Deus se afastou e a abandonou. Obscuridade interior em que duvida de tudo, inclusive de se Deus a ama. O demônio ataca ferozmente nestas moradas. Apresenta-se às vezes como anjo de luz, tentando enganar a alma com falsas visões. Outras vezes ataca com tentações violentas contra a pureza, a fé, a esperança. Trata de fazer a alma desesperar, pensando que está condenada, que não há salvação para ela. As pessoas ao redor não compreendem a alma e criticam-na duramente. Dizem que está orgulhosa, que quer chamar a atenção, que suas experiências são ilusões ou pior ainda, obra do demônio. Inclusive os confessores podem duvidar e assustar a alma, dizendo-lhe que está em grande perigo espiritual. Teresa descreve tudo isto com grande detalhe e compaixão, porque ela mesma sofreu tudo isso. Quer consolar e animar as almas que passam por estas provas, assegurando-lhes que são normais e necessárias no caminho espiritual. São purificações que Deus permite para purificar a alma de todo apego sutil, de todo orgulho espiritual, preparando-a para a união perfeita. Teresa também descreve nestas moradas o fenômeno do desposório espiritual. É como um compromisso de matrimônio entre a alma e Deus. Cristo aparece à alma em visão intelectual ou imaginária e promete-lhe que se unirá com ela para sempre em matrimônio espiritual. Dá-lhe um anel espiritual invisível mas real. A alma fica marcada, selada para Deus. Desde esse momento, a alma vive em um anseio intenso da união definitiva. Sofre porque ainda não está completamente unida a seu amado. É como uma noiva que espera o dia de seu casamento. Vive em esperança certa, mas em desejo ardente que a faz sofrer. Quer morrer para estar com Cristo, mas ao mesmo tempo quer viver para servi-lo na terra. É um conflito interior muito intenso. Finalmente, chegamos às sétimas moradas, o centro do castelo, o lugar santíssimo onde habita Deus. Aqui se produz o que Teresa chama o matrimônio espiritual. É a união perfeita, permanente e transformante da alma com Deus. É o cume da vida mística, a meta da jornada espiritual. Teresa diz com toda honestidade que é impossível descrever adequadamente o que sucede aqui. As palavras humanas são completamente insuficientes para expressar esta realidade sublime, mas faz o possível por explicá-lo usando comparações e símiles, para que as almas que a leem possam ter alguma ideia. Diz que é como duas velas de cera que se juntam de tal maneira que sua luz é uma só, ou como a chama de uma vela se une com a chama de outra. Embora depois se possam separar as velas e sejam duas velas distintas, durante a união foram completamente uma só luz. Assim a alma se une tão profundamente com Deus que parecem ser uma só coisa, embora naturalmente sempre haja distinção entre o Criador e a criatura. No matrimônio espiritual, a alma experimenta uma presença constante da Santíssima Trindade no mais profundo de seu ser.
Já não são experiências que vêm e vão como nas moradas anteriores, mas uma realidade permanente, estável, que nunca se vai. A alma vive constantemente consciente de que Deus habita nela, de que está unida a Ele. A alma experimenta uma paz profunda que nada pode perturbar. Pode haver sofrimentos externos, enfermidades, perseguições. A jornada de Santa Teresa de Ávila nos ensina que a santidade não é um destino impossível, mas um caminho ao qual todos somos chamados. O castelo interior não é apenas uma obra mística do século XVI, mas um mapa vivo para nossa alma hoje. Cada um de nós possui este castelo de diamante dentro de si, e Deus aguarda pacientemente no centro, desejando unir-se conosco em amor perfeito. A vida de Teresa nos mostra que não importa quão longe estejamos do centro, não importa em qual morada nos encontremos agora, o que importa é dar o próximo passo em direção a Deus. Com oração constante, humildade sincera e perseverança paciente, podemos avançar das moradas exteriores rumo ao coração do castelo, onde experimentaremos a transformação que nossa alma anseia. Deixe seu comentário. De qual cidade e país você está nos ouvindo? Qual história católica você gostaria de conhecer no próximo vídeo? Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo que edifique sua fé e aproxime-o de Deus. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém que precisa conhecer este ensinamento precioso de Santa Teresa. Que você tenha uma noite abençoada. Que Santa Teresa interceda por você em seu caminho espiritual. Que a Virgem Maria o cubra com seu manto protetor. E que Deus Pai, Filho e Espírito Santo o abençoe abundantemente. Até nosso próximo encontro. Amém.